Olá pessoal, como eu disse para vocês, vamos fazer aqui na lista que eu postei no grupo para vocês esses 11 itens que eu coloquei aqui devem ser respondidos para cada uma dessas combinações aqui ao lado, tá bem? E tem aqui uma tabelinha com o potencial de redução de cada uma dessas reações, tá? De ganho ou de perda de elétrons. E baseado nessa tabelinha que a gente responde essas questões aqui. Então vamos lá, vou responder a primeira para poder ajudar vocês, tá certo? Aqui já anotei a primeira combinação, lítio com sódio, tá? Anotei as duas reações e os potenciais dessas duas reações. Então a primeira coisa que a gente tem que reparar aqui são nesses valores que apareceram aqui ao lado, certo? Quando a gente olha esses dois valores aí, ele está dizendo que esse E0 significa o potencial de redução. O que é o potencial de redução? É quem tem a maior capacidade de sofrer redução. Então, quem tiver o maior valor deles dois vai sofrer redução. Os dois valores estão negativos nesse caso. Isso significa que o que tiver o menor valor em módulo aqui, né, é o mais positivo. Então aqui o 2,71 é maior do que o 3,05. Significa que esse vai ser o nosso eletrodo que sofre a redução. Já posso até anotar aqui do lado para facilitar, ó, redução. E esse daqui então, oxidação. Se esse daqui sofre redução, repara o NOx dele, ó, saiu do +1 e vai para o 0. Então esse daqui vai sofrer redução. Ou seja, esse daqui vai ter que sofrer oxidação, então eu vou ter que inverter essa pilha. Inverter esse eletrodo, na verdade. Vamos inverter então e ver como é que ele fica. Ficaria Li sólido. Ele sofre essa reação e se transforma em Li aquoso mais o elétron. Li mais, né, aquoso mais o elétron. E isso inverte esse sinal aqui para gente. E0 vai ficar igual a mais 3,05 volts. Bom, e a partir de então, a gente pode começar a responder aquelas nossos 11 itens lá, tá? Então a primeira é a seguinte: qual dos eletrodos é o catodo e qual seria o anodo? Bom, o anodo, que vem de ânion, tem relação com o negativo, ou seja, o que vai doar elétrons para a gente. Quem está doando elétrons para a gente é aquele que, como produto final, tem o elétron. Então aqui a gente vai ter já o nosso anodo. Ou seja, o catodo vai ficar sendo o sódio. Vou responder assim, ó. Letra A, anodo, catodo. O anodo é o lítio. Catodo é o sódio, tá? Na letra B, ele pede qual é o polo negativo, qual é o polo positivo. A gente pode até se basear já aqui mesmo. Anodo é o que tem a liberação da carga negativa, né? Então vai ser o que está liberando elétrons. O que está liberando elétrons, então nesse caso para a gente já vai ser o nosso polo negativo, o que fornece essas cargas negativas, tá? Então eu vou botar aqui, ó, negativo vai ser o lítio e positivo vai ser o sódio, tá certo? A letra C, que espécie química é oxidada e que espécie química é reduzida? Ele está pedindo espécie química aqui, tá? Espécie química, então a gente vai ter que olhar aqui, ó, para o nosso reagente, quem sofreu a oxidação e quem sofreu a redução. Então aqui, oxidada e reduzida.
reduzida. O que a gente tem? Oxidado, ó, o lítio sai de carga 0 para carga mais 1. Ele é que sofre a oxidação. Então, espécie química oxidada, o lítio. Espécie química reduzida, aquele que sofreu redução. O sódio saiu de carga 1+, e vai para carga 0. Então, ele é que sofreu a redução, Na. Tudo bem? Na verdade, aqui, sódio mais, tá? A letra D, ele pede para a gente qual espécie química é o agente oxidante e qual espécie química é o agente redutor. Nós já conversamos sobre isso na sala. O agente oxidante é aquele que sofre a redução. Quem sofreu a redução foi o Na+, sódio. E o agente redutor é aquele que sofreu a oxidação. Quem sofreu a oxidação foi o lítio, o Li. Tudo certo? Para a letra E, ele pede que nós montemos a equação, tá, de semi-reação anódica. Bom, a semi-reação anódica, nós temos aqui o polo, que já era o nosso anodo, é essa reação aqui que nós temos só que reescrever ela, tá? Então, a semi-reação anódica, vou reescrever ela, Li, sólido, reage, formando Li+, aquoso, mais os elétrons. Na letra F, ele pede a semi-reação catódica. Se essa é a do ânion, que libera elétrons, a que recebe o elétron vai ser a do cátodo. Então, aqui nós temos o Na+, sólido, Na+ aquoso, tá? Mais o elétron reagindo e formando, aí sim, o Na sólido. Tudo bem? Na letra G, o que ele pede é a equação global. A equação global a gente tem que fazer o seguinte: reparar se os elétrons que estão de um lado de uma das equações está igual à quantidade dos elétrons que estão do outro lado da outra equação, tá? Então, uma das equações está liberando um elétron, a outra equação tem que estar recebendo só um elétron também. Então, a gente vai poder cancelar esses elétrons, certo? E vamos colocar todo mundo que apareceu de um lado aqui, o lítio sólido, mais o Na aquoso, corrigir aqui, né? Bonitinho. Reagindo para formar todo mundo que sobrou lá do outro lado, ó. O lítio aquoso mais o sódio sólido. Tudo certo? Agora vamos ver na letra H qual o sentido dos elétrons. Aqui eu já preparei isso aqui, ó, para ficar mais fácil para a gente. O que a gente tinha? É só acompanhar aqui nas nossas reações e anotar aqui embaixo. Então vamos lá. Nós temos que o lítio é o responsável por liberar os elétrons, tá certo? Se o lítio é o responsável por liberar os elétrons, o que a gente vai ter? Vai ser o seguinte: os elétrons saem do lítio e vão para o eletrodo do sódio.
Tudo certo? Olha lá a nossa reação. Se o lítio é o cara que está produzindo esse elétron sozinho, ele é o cara que está liberando os elétrons. O que está recebendo os elétrons é o que tem os elétrons aqui como aparecendo do lado, né, dos reagentes. Então, ó, o lítio libera os elétrons que vão caminhar e vão vir para o sódio. Tudo bem? Saiu do lítio, chegou no sódio. Aí, a partir disso, a gente consegue fazer a resposta da letra I, que ele pergunta para onde vão os cátions, para onde vão os ânions na ponte salina, e fica bem simples, olha só. Eu tenho aqui cargas positivas e negativas. As cargas negativas vão para o lugar onde elas começam a faltar. E onde elas começam a faltar? Ó, se o lítio é o cara responsável por liberar cargas negativas, significa que está ficando com menos cargas negativas presentes nesse ambiente. Então, eu vou começar a jogar cargas negativas para o lado de cá. Os ânions presentes nessa ponte salina têm que vir para cá. Ânions vão para o lado do lítio e os cátions vão para cá. Por que os cátions vão para cá? Se aqui está chegando elétrons, está chegando cargas negativas para esse ambiente, significa que as cargas positivas têm que vir para cá para poder neutralizar, né? Equilibrar a quantidade de cargas. E a gente vai mantendo esse equilíbrio. Saem cargas negativas daqui, chegam por outro caminho. Chegam cargas negativas aqui, entram cargas positivas para balancear essa quantidade de cargas negativas novas que chegaram. Tudo bem? Na letra J, ele pede para que a gente calcule a variação desse potencial da nossa pilha. A gente calcular a voltagem que essa nossa pilha teria, tá? E isso é uma formulazinha bem simples que a gente já viu. A variação desse potencial é igual ao potencial de quem vai receber os elétrons, tá? Potencial de quem recebe menos o potencial de quem doa o elétron. Então, a gente tem aqui quem está recebendo nossos elétrons. Quem está recebendo nossos elétrons é o sódio. Menos 2,71, né? Menos quem está doando esses elétrons. Olha o potencial original aqui, ó, da gente. É o menos 3,05. A gente já vai entender por que ficou aquele mais lá. Então, a gente tem menos 2,71 menos o menos 3,05. Então, repara, quando a gente vai resolver esse cálculo aqui, a gente tem um menos com menos, mais 3,05, que é aquele sinalzinho positivo que tinha aparecido lá quando a gente inverte a nossa reação. Isso dá um total de mais 0,34 volts. Tá bom? Isso é um potencial muito pequeno, mas porque também lá na nossa tabelinha os dois eletrodos estão muito próximos, né? São eletrodos que ambos, na verdade, querem perder elétrons, tá? São metais, então os dois querem perder elétrons. E a letra K, ele pede para a gente montar a representação da pilha de Daniel, certo? Como é que a gente monta a representação da pilha de Daniel? A gente vê o lado que se oxidou primeiro, a gente põe só o elemento o elemento principal da nossa pilha, do nosso eletrodo de cada lado. O lado que se oxidou primeiro, a gente repara que o Li vai de 0 para mais, né? Para 1 mais. Então, vou botar aqui, ó, Li sólido para Li mais aquoso. Do lado esquerdo. Boto 2 barras e represento agora o que se reduziu. Quem se reduziu vai ser o sódio, de sódio mais aquoso para sódio zero. Então, vou colocar aqui, ó, sódio mais aquoso passando para sódio
0 sólido. Tá certo? E essa é a representação que a gente tem. Fiz o vídeo aqui, tentei correr o máximo possível, porque a gente tem um tempo limitado para poder responder isso tudo, para conseguir postar lá no YouTube. Tá bom, gente? Espero que ajude vocês. Um abraço.